Depois a gente publica no nosso canal do projeto, no YouTube, né. Bom, então, Maria Júlia, você pode começar. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. É com muita honra e alegria que damos continuidade a mais um ciclo de palestras da Jornada de Debates para o Plano Municipal da Primeira Infância do Projeto Afim, que compreenderá, além de hoje, mais 2 encontros neste semestre, nos meses de maio e junho. Meu nome é Maria Júlia Lopes Cervelati, eu sou voluntária do Projeto Afim há 3 anos, sou formada em Direito e estagiária de pós-graduação em Nova Odessa. No encontro de hoje, nós vamos conhecer um pouco da Política Estadual da Primeira Infância, a Lei nº 17.347 de 2021, com a oportunidade de ouvir sobre essa trajetória, desafios e avanços dessa política a partir do próprio legislador, da autora da lei, a deputada estadual Marina Elô. Contamos também com a presença da Silvia Abud, assessora da deputada Marina, que tem colaborado para o fortalecimento da pauta da primeira infância na Assembleia Legislativa de São Paulo, articulando junto aos municípios sobre a criação, a elaboração, a implementação e monitoramento dos planos municipais da primeira infância. Muito obrigada, deputada Marina e Silvia, pela disponibilidade de conversar com a gente. É uma honra poder contar com a presença de vocês hoje. Esperamos que esse seja um momento de muito aprendizado e engajamento em favor da primeira infância em Nova Odessa e em outros municípios também. Antes de darmos sequência aos trabalhos, eu trago algumas informações para que o nosso encontro seja uma boa experiência para todo mundo. As perguntas poderão ser postadas na aba PIR, que é um ícone no canto direito superior da tela para quem está no computador. Comunico que este evento está sendo gravado e será publicado em nossos canais de comunicação social. Vocês também podem ativar a legenda nos 3 pontinhos que ficam no alto da tela, onde consta idioma e fala, tanto no computador, tanto no celular. Passo, então, a palavra à doutora Michele Vieira do Lago Ruesta Changman, juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos neste evento. Quero iniciar fazendo a minha autodescrição e também do ambiente que estamos. Eu sou uma mulher de pele clara, olhos e cabelos castanhos escuros, até um pouco para baixo dos ombros, visto um casaco bege, uso brincos de pedrinhas brancas e estou de óculos. Na tela, nós observamos a participação dos nossos convidados, que a seguir serão apresentados, e também das palestrantes. Quero dizer que é um momento de muita alegria para nós podermos realizar mais uma vez esse evento, visando o engajamento das comunidades e lideranças na construção do Plano Municipal da Primeira Infância. Não é uma luta simples, nem fácil. Embora seja um tema que deveria estar sempre em evidência, que é a promoção dos direitos das crianças, sabemos o quanto ainda precisamos nos mobilizar para isso, diante de tantos interesses outros que dispersam a atenção dos nossos gestores e da própria sociedade sobre o que podemos fazer por uma infância mais saudável e feliz. Agradeço às nossas palestrantes de hoje, deputada Marina Elô e assessora Silvia Abud, que muito nos honram com a sua presença. Agradeço também à voluntária do Projeto Afim, Maria Júlia, a minha amiga e magistrada Heloísa, juíza em São Paulo, aos nossos convidados, e passo a palavra para a Heloísa. Obrigada, Michele. Uma boa noite a todos e a todas, em especial as palestrantes da noite. É uma grande satisfação recebê-las, receber os convidados e, mais uma vez, estar presente apoiando o Projeto Afim em mais uma live. Aproveito para registrar os nossos agradecimentos a todos os parceiros e apoiadores da Jornada de Debates, Prefeitura do município de Nova Odessa, na pessoa do prefeito Cláudio José Schuder, a Câmara Municipal, na pessoa do presidente Wagner Moraes, hoje representado pelo Dr. Elvis, a Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e Juventude, a Braminge, a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo, suas equipes técnicas da TI, cerimonial e da comunicação social, na pessoa do desembargador Reinaldo Sintra Torres de Carvalho, ao Núcleo de Políticas Públicas pela Primeira Infância da USP, na pessoa do pesquisador Davi Moisés,
ao Ministério Público do Estado de São Paulo, à Ordem dos Advogados do Brasil, à Subseção Nova Odessa, à Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, ao Instituto Alana, à Frente Parlamentar da Primeira Infância, ao Instituto Promundo, à Plataforma ForDed, à Polícia Militar e à Guarda Municipal de Nova Odessa, pelo apoio e a parceria de sempre. Um bom evento, uma boa aprendizagem a todos. Devolvo a palavra a Michele. Bom, então eu quero passar a palavra para saudações breves pelos nossos convidados e parceiros, e hoje como uma oportunidade especial de troca de experiências entre palestrantes e as nossas convidadas Lígia e Marli, com experiência na elaboração do Plano Municipal, Plano Estadual do Espírito Santo, que após a fala das palestrantes poderão trazer alguns elementos de reflexão para esse debate também. Então, eu quero passar a palavra primeiro para o Dr. Nelson Colato, representante do prefeito Cláudio José Schuder. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite da doutora Michele. É uma honra estar aqui representando mais uma vez a administração, em nome do prefeito Leitinho. Eu tive o prazer de conhecer a deputada Marina e a Silvia no evento em São Paulo, né, um evento fantástico que elas apresentaram. Trocamos experiências com outros municípios e aquilo ajudou demais nós a avançarmos o projeto Primeira Infância aqui no nosso município. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Não vou tomar muito tempo de vocês, estamos com o horário avançado já. Oi, estão me ouvindo? Sumiu minha tela, doutora. Sim, estamos ouvindo. Agradecer mais uma vez o convite. Tenho certeza que essa noite vai ser uma noite de experiências maravilhosas, de novo com a deputada, com a Silvia e com as outras demais convidadas. É um prazer estar com vocês mais uma vez e colocamos a administração. Pode falar, doutor. Estamos ouvindo, doutor. Oi, tá me ouvindo? Sim. Oi, só agradecer. Eu tô com um probleminha técnico aqui, doutora. Só agradecer mais uma vez o convite e vamos adiantar. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, tá sumindo minha tela, tá apagando. Obrigado. Doutor Elvis. Boa noite a todos. Quero aqui inicialmente agradecer mais uma vez a doutora Michele pelo convite. Cumprimentar também a doutora Heloísa, que sempre está presente com a gente por aqui. Agradecer também, cumprimentar o doutor Gustavo, da Defensoria Pública, o doutor Nelson Colato, representando o prefeito, a doutora Lígia e a Marli, lá do Espírito Santo, bem como o doutor, a deputada Maria Elô e também a sua assessora e a doutora Silvia. Dizer que é um prazer, mais uma vez, estar participando desse projeto, informar que a Câmara Municipal de Nova Odessa, no ano de 2021, aprovou também a Política Municipal Integrada pela Primeira Infância, em dezembro de 2021, foi logo depois da nossa legislação estadual, que foi construída de uma forma muito democrática, por várias mãos, através do Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, e quando eu falo Poder Judiciário, é muito a doutora Michele, com sua equipe, que tratou muito bem todo esse tema aí da primeira infância. Acredito que a gente tem muito a avançar no nosso município em relação a isso. Essas jornadas de debate agregam muito valor para a gente, muito conhecimento para a gente. E já quero deixar um registro aqui, doutora Michele, que pretendo fazer uma emenda na nossa legislação para incluir a lei estadual número 17347 de março de 2021, porque no nosso texto da nossa lei ela não é citada. A gente cita a Constituição Federal, a gente cita o marco legal pela primeira infância, mas a gente não citou a legislação que foi criada pela nossa doutora e a nossa deputada Marina Elô. Eu acho que é importante a gente ter isso, porque nós que somos políticos, Marina, a gente sabe da dificuldade de conseguir o voto, sabe da dificuldade de emplacar uma lei, e quando você tem, ela tem que ser divulgada e muito bem feita e construída, que eu tive a oportunidade de fazer a leitura dela, e acho que é importante a gente incluir também, citar essa legislação estadual na nossa legislação municipal. Muito embora a nossa lei tenha sido feita com muitos técnicos, muitos indicados pela doutora Michele, que nos ajudou a construir essa legislação, mas ainda um detalhe ou outro a gente pode melhorar. Então, certamente farei essa emenda à nossa legislação para incluir a citação à lei estadual da Marina Elô,
e que certamente vai agregar aqui para a nossa legislação. Ainda, como disse anteriormente, acho que a gente tem que avançar bastante, principalmente na execução da lei, mas agora é um próximo passo e, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Obrigado, doutora Michele, mais uma vez pela oportunidade e obrigado também, especialmente, às nossas palestrantes de hoje. Obrigado. Doutor Gustavo. Boa noite a todas, a todos, a todes. Uma satisfação sempre participar desse evento. Queria saudar especialmente aí a Marina Elô e a Silvia, assessora, dela, duas pessoas assim muito dedicadas à causa da infância e juventude no estado de São Paulo, desde a questão do risco de vida, de morte para muitas crianças e adolescentes, a primeira infância e tantos outros temas tão sensíveis, né? Eu queria deixar a Defensoria Pública de portas abertas aí para todas as demandas que o gabinete, porventura, tenha sobre questões da infância e juventude. A gente sempre tem um trabalho muito bacana em conjunto no comitê aliás, em alguns comitês, né? É difícil até levantar quais aqui, porque são tantos, mas e queria lembrar também, já que isso é um tema, né, recorrente aqui, a primeira infância, que o Instituto Alana fez um seminário fantástico nesse mês sobre primeira infância e trouxe dados muito interessantes que estão disponíveis no site do CNJ, que eu, né, recomendo a todas e todos que deem uma olhada. Alguns materiais ali são bastante profundos. E pensando na primeira infância a nível estadual, eu queria levantar aqui de novo um ponto que para mim é bastante sensível, que são das mães presas, né? Por mais que a cidade em que está sendo discutido isso não tenha uma unidade prisional, pode ser que existam crianças, filhas de pais e mães presas, e é preciso um cuidado especial para esse tema, porque a gente tem uma corrente de pensamento muito forte, infelizmente felizmente muito equivocada, sobre né, a incapacidade dessas pessoas, especialmente as mulheres, em cuidarem de seus filhos, e que muitas vezes a gente tem decisões, seja do Judiciário, do Ministério Público ou do Executivo, de limitar o direito à convivência familiar dessas pessoas e partir logo para a adoção dessas crianças, às vezes até rompendo desnecessariamente um vínculo tão importante. E quando a se pensar em uma política estadual para a primeira infância, eu queria registrar especialmente a necessidade de se pensar essas mulheres, né? E por fim, acho que coloquei o o final no início, o início no final, mas acho que é muito importante fazer a minha autodescrição, já que a gente não pode lembrar disso só nos eventos em que se fala de pessoa com deficiência, né? Mas eu sou uma pessoa branca, tenho cabelo escuro, curto, estou com fones de ouvidos, óculos, uma barba por fazer, uma camiseta vermelha, com um fundo aqui que vulga a parede da minha cozinha, branco. Obrigado a todas. Obrigada, doutor Gustavo. Vou passar a palavra para a Marley. Seu microfone está desligado. Desculpa. Boa noite a todos. Agradeço o convite, doutora Michele, a Lígia Pimenta, que é uma parceira. Eu estava como subsecretário de articulação de políticas intersetoriais, quer dizer, caí no lugar certo para falar de política da primeira infância, né, porque ela perpassa por todas essas pastas e todos os poderes, né, uma política pública que sem essa
essa intersetorialidade ela não acontece, e a gente trabalhou insistentemente e nessa política, né, envolvendo todos os atores por meio do Comitê Intersetorial pela Primeira Infância, e isso é muito importante porque sem o comitê a gente não consegue, porque ali estão realmente todos os atores para que possam dialogar e fazer uma construção coletiva, né, para avançar na política. Eu gostei muito da posição do defensor sobre essas mães encarceradas, né, que muitas vezes são esquecidas com seus filhos na primeira infância. Aqui no Espírito Santo tem um projeto muito lindo na penitenciária de Cariacica, onde eles trabalham a primeira infância. Não podemos esquecer também das comunidades tradicionais, o Espírito Santo tem muitas, né, as casas de acolhimento, e por aí vai, mas isso só consegue se trabalhar com o coletivo, né? Com a participação de todos, sociedade civil, todos os poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário, o Ministério Público, e a gente sabe muito bem disso. Para depois, com a lei, vocês já têm a lei, é importante que se faça o comitê, né, estadual intersetorial, e bem como o plano, porque o plano é que vai ser realmente a ferramenta para esse planejamento de gestão, seja estadual ou municipal, para orientar essa política pública com a necessidade superior do interesse das crianças nessa faixa etária de 0 a 6 anos. Então, é isso que eu puder contribuir. Já falei no mandato passado da deputada Marina, com a Silvia, né, por meio da Frente Parlamentar de São Paulo, como foi a elaboração e construção do Plano Estadual pela Primeira Infância aqui do Espírito Santo. Então, estamos aí, hoje a gente tem um projeto muito interessante, que chama Gerações, eu e uma equipe, voltado para a primeira infância, na consultoria de elaboração de planos, que é um dos eixos, né? Então, estamos à disposição para dar continuidade e fortalecer ainda mais essa política. Obrigada. Obrigada, Marli. Eu vou passar a palavra para a Lívia, então, para a gente encerrar essas saudações. Apareceu uma mensagem aqui muito estranha para mim, 5 minutos resta 5 minutos de reunião. Não é para acontecer isso, porque a configuração do Teams é para durar 8 horas a reunião. Então, imagino que seja um engano. Se acontecer alguma coisa, a gente entra no mesmo link e retoma, tá bem? Vou passar para a Lígia. Lígia, seu microfone está desligado. Lígia, seu microfone, não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Eu acho que ela caiu. Eu acho que ela caiu da conexão. Ela não está na nossa lista de convidados aqui. Tá. Então, nós vamos passar a palavra, então, para a deputada Marina. Vou fazer a apresentação da deputada. A deputada Marina, deputada estadual em seu segundo mandato pela Rede Sustentabilidade. Tem como pautas prioritárias a infância, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, segurança pública e direitos humanos, além da vida segura de mulheres e meninas. Entusiasta da política baseada no diálogo, Marina é paulistana, assumiu seu primeiro mandato aos 31 anos e é autora de 7 leis no estado de São Paulo, entre elas a política estadual da primeira infância, Lei Criança Primeiro, Política Estadual do Manejo do Fogo e coautora da Política de Distribuição Gratuita de Remédios à base de canabidiol. É mãe de Martim e Lara, estudou na Escola Waldorf e formou-se em Administração Pública pela FGV e tem especialização em Negócios e Sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral Cambridge. Trabalhou 8 anos na Natura com foco no desenvolvimento humano, onde criou a área de diversidade da empresa.
Fez parte da bancada ativista e do movimento Acredito e cofundou a organização Vote Nelas, em prol da participação de mais mulheres na política. É membro da RAPS e do Renova BR. Deputada Marina, seja muito bem-vinda novamente. Agradeço a sua presença. Com a palavra. Eu que agradeço, Michele. Eu queria cumprimentar todas e todos aqui presentes, a todos que falaram. Prefeito, um prazer estar com o senhor. Nelson, bom vê-lo novamente. Marley, doutora Jorge, Elvis, todo mundo que falou, Heloísa. Um prazer poder estar aqui com vocês, principalmente falando sobre um tema que é tão importante dessa perspectiva de construção coletiva de políticas públicas. Eu queria começar pedindo desculpas, hoje meu computador quebrou, então eu estou no iPad, então tem uma câmera meio torta, aqui não está a melhor visualização possível, estou tentando aqui me entender com a câmera, então se tiver alguma coisa ruim, alguma coisa que vocês acham melhor, me avisem. E a minha ideia hoje é contar um pouco como foi a aprovação da política estadual da primeira infância aqui, contar um pouco sobre os nossos desafios, o que a gente tem feito no estado de São Paulo e trazer um convite por que a primeira infância é importante para a gente. Eu vou pedir... Deputada Marina, deixa eu só interromper um minutinho. Eu vi que a configuração da reunião estava para 30 minutos. Eu entrei lá e alterei para 5 horas e salvei a atualização. Então, se cair, a gente entra de novo nesse mesmo link que já está salvo e peço desculpas. Pode retomar. Vai dar certo. E 5 horas, espero que a gente não fique 5 horas aqui, porque ninguém aguenta mesmo que a gente ame o tema. Eu vou pedir para a Silvia, só um minutinho que eu vou fechar aqui a minha primeira infância aqui de casa, que está fazendo um barulho meio alto. Vou pedir para a Silvia projetar. Vê se você consegue projetar, Sil, porque como eu estou aqui no iPad. Está aparecendo, sim. Compartilhado. Ótimo. Então, pode passar. A gente carinhosamente chama a nossa política aqui de PEP, que é a Política Estadual da Primeira Infância, que eu me apresento rapidamente, mas acho que já falaram bastante aqui de mim. Pode passar. Enfim, a infância, o meio ambiente, sustentabilidade, segurança pública e o tema de mulheres são os nossos principais eixos de atuação aqui no mandato. E por quê, né? Porque a sustentabilidade e o desenvolvimento do meio ambiente é o que me trouxe para a política em primeiro lugar, é o nosso grande desafio comum, é uma conversa fundamental para a gente construir a sociedade que a gente acredita. E a infância entra dentro dessa busca por o que realmente transforma a sociedade, e dela entra nessa perspectiva de estudos que mostram o impacto de se investir em infância, e entra de uma forma despropositada, como 2 temas diferentes, mas cada vez mais a gente vem correlacionando os temas na certeza de que falar de meio ambiente, falar de mudanças climáticas, falar de água, é falar de direitos da infância, é falar das crianças, e ao mesmo tempo que a gente fala das crianças, é falar do nosso futuro. Então, são temas extremamente interligados que a gente vem trabalhando sobre essa perspectiva. A gente trabalha a segurança pública porque é uma das principais competências estaduais, e a gente entendia que a gente não podia ser omisso em falar disso, mas a gente foi trabalhar a segurança pública sob a perspectiva de crianças, adolescentes e mulheres. Então, eu também sou presidente do Comitê Paulista de Prevenção de Homicídio de Crianças e Adolescentes, um espaço que a gente conseguiu reduzir em 35% o homicídio de crianças e adolescentes aqui no nosso estado, muito superior à redução de homicídios gerais, que a gente tem 24 compromissos com 7 secretarias, bastante intersetorial, um trabalho muito sério que a gente tem conseguido implementar aqui no nosso estado, junto com o Unicef e o governo do estado, e trouxe para a gente também a perspectiva de mulheres, então, tanto de combate à violência contra a mulher, combate à violência contra crianças e adolescentes. Esses temas parecem que foram desconectados, mas eles foram se conectando e se fortalecendo dentro da nossa atuação no primeiro mandato e se fortalecem agora como um projeto comum no segundo mandato, em que a infância, principalmente a primeira infância, pode passar? Segue como uma nossa prioridade absoluta. Porque, como todos vocês já entenderam nessa altura do campeonato, que se mudarmos o começo da história, a gente muda a história toda. E foi a partir de um estudo, né, do James Heckman. Eu sou formada em administração pública, eu estudava papers
na faculdade do que realmente combate a desigualdade. Eu conheci o James Heckman nessa época, entendendo, e fui ler todos os estudos que como comprovam o impacto que a gente tem no investimento na primeira infância para quebrar o ciclo da pobreza e combater as desigualdades sociais. E nesse processo, eu entendo isso como uma pauta, começo a me desenvolver e me torno mãe. Então, a própria vivência da primeira infância na minha vida, da maternidade, também reforça e traz para mim elementos de concretude de tudo que eu estudava para essa continuar sendo uma das nossas prioridades principais. E a gente traz uma noção muito clara de que chega a 15% a taxa de retorno anual dos investimentos feitos nas crianças pequenas. Os estudos cada vez mais comprovam o quanto é impactante a gente investir, o quanto que é barato o investimento na primeira infância comparado com vários outros investimentos na vida dessa criança e desse adulto, e que os ganhos se desenvolvem no desenvolvimento cognitivo, emocional e na geração de vínculo daquela pessoa é muito significativo, né? A gente vai desde a melhoria dos níveis de aprendizado, redução da mortalidade infantil, melhoria da saúde, até a empregabilidade, melhoria na qualidade de vida, estabilidade familiar. E por quê? Por que os estudos trazem com tanta concretude, os estudos longitudinais, que mostram crianças que foram acompanhadas desde a intervenção, com grupos de controle, como elas tiveram esses melhores resultados na escola, na vida? Porque é nessa fase que, biologicamente, o ser humano desenvolve a capacidade de aprender, que ele vai aplicar o resto da vida, e a capacidade de criar vínculos emocionais, que muitas vezes é menosprezado nesse processo sobre a importância, né, da primeira infância, mas a nossa capacidade de gerar vínculos emocionais vai ditar a nossa capacidade de sermos adultos emocionalmente estáveis, de inteligência emocional, de adaptabilidade, de resiliência, competências socioemocionais, competências sociais cada vez mais importantes, cada vez mais valorizadas, e cada vez mais a gente tem clareza de quanto que essas competências ditam o nosso sucesso enquanto pessoas e a nossa produtividade enquanto adultos. Então, tanto o lado cognitivo quanto o lado socioemocional é muito importante nesse desenvolvimento da infância e tem totalmente a ver com o que a gente desenvolve, com que as relações, com os vínculos que a gente cria. Não é à toa, né, que existe aquela brincadeira que a gente fala que a gente faz terapia o resto da vida para resolver o que aconteceu na infância. A terapia que a gente faz o resto da vida para resolver o que aconteceu na infância é exatamente porque é na infância que determina como será determinado a nossa experiência no mundo. E, portanto, é tão importante o Estado investir em políticas públicas que deem as ferramentas de parentalidade para essa mãe, para esse pai, para essa comunidade cuidadora, desenvolver essas competências nas crianças. Pode passar. E é importante citar também que o James Heckman ganhou um prêmio Nobel, mas não um prêmio Nobel de paz, não um prêmio Nobel de direitos humanos, ele ganhou um prêmio Nobel de economia, porque ele provou o quanto que o investimento na primeira infância traz retorno para o Estado. Isso faz muita diferença e isso coloca o Brasil num lugar bastante avançado no mundo quando a gente se compara com outros países, porque desde 1988, na promulgação da nossa Constituição, a gente já coloca o direito e o interesse das crianças e adolescentes como a nossa prioridade absoluta. O artigo 227 da Constituição é o único lugar da Constituição inteira que a palavra prioridade e a palavra absoluta aparecem juntas. Então, a gente já determina ali que das nossas muitas prioridades colocadas na Constituição, a prioridade absoluta é o direito e interesse das crianças e adolescentes. E na esteira desse processo de desenvolvimento, a gente já criou um estatuto, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, que regulamenta esse artigo e traz uma visão bastante avançada dos direitos das crianças e dos adolescentes no mundo naquele momento e que até hoje ela é bastante moderna. É óbvio que tem algumas alterações, algumas discussões a serem feitas à luz, né, do nosso tempo, de direito digital, contato com a natureza, itens importantes que a gente vem acompanhando e discutindo, mas o respeito aos direitos e interesses das crianças já está previsto no Estatuto. Porque a gente vê que ainda temos um longo caminho para conseguir atender o que a nossa Constituição e do que o nosso Estatuto prega. Porque hoje a gente tem mais de 2 milhões de crianças brasileiras de 0 a 6 anos que vivem em domicílio sem renda para necessidades básicas de alimento. Ou seja, que passam fome.
A gente tem um dado que saiu ontem, que aqui no estado de São Paulo, um dos crimes que mais cresceu nesse trimestre foram os estupros, e a cada 4 casos de estupros que a gente tem no estado, 3 são de menores de 14 anos. É de uma violência e de uma distância do que os direitos das crianças e adolescentes prevêem, que tem que fazer a gente se alarmar. Se é nossa absoluta prioridade, como que a gente está permitindo que isso aconteça? A gente tem 450 mil crianças que podem estar fora da educação infantil, que a gente tem acabado de falar, o caminho que o Brasil escolheu para o desenvolvimento nessa faixa etária. E a gente tem, assim, 673 casos registrados de violência contra crianças até 6 anos por dia. Imagina os que não são registrados. A violência contra a criança ainda é um pilar cultural do nosso país. A gente vai falar um pouco mais sobre isso dentro dessa aprovação, de como foi a aprovação da lei. Então, a gente entende que a gente sabe que a primeira infância tem que ser a nossa prioridade, porque os estudos mostram o impacto que ela tem no combate à pobreza, à desigualdade social e no desenvolvimento humano. A gente tem no Brasil um arcabouço jurídico, um arcabouço legal, que traz com bastante protagonismo a criança e o adolescente seus direitos absolutos, mas a gente tem ainda uma realidade muito violenta contra crianças e adolescentes, com esses direitos usurpados do nosso próprio desenvolvimento. E pior do que isso, acho que muitos de vocês aqui, como gestores públicos e pessoas, pode passar, que já viveram como isso, é um tema que no dia a dia, na nossa discussão, as pessoas não falam contra. Ninguém é contra crianças, ninguém fala contra. Mas é um tema que não provoca emoções e não provoca a luta pela garantia de direitos. Acho que o Elvis disse bem na questão dos votos. O que a gente escuta é que criança não vota, não é tão importante. Ninguém liga para os direitos das crianças da proporção que a gente deveria estar colocando como prioridade. E esse é um desafio que a gente vem no Brasil enfrentando pela discussão dentro de especialistas com a área de políticas públicas. E a gente teve alguns avanços importantes, que foi a criação de marcos legais que proporcionassem arcabouços para que a gente conseguisse avançar nesse tema. Porque, de novo, lá atrás a gente conseguiu colocar como direito absoluto na Constituição, a gente conseguiu colocar como dentro de um estatuto, mas na primeira infância a gente ainda não tinha um marco legal que colocava o espectro de diretrizes que o poder público deveria seguir. A primeira infância ainda estava dentro desse bolo todo de crianças e adolescentes. Em 2016, então, a partir de muita discussão e de um movimento mundial de priorização da primeira infância, Early Childhood, que mostra a importância do investimento nessa época, nessa janela de desenvolvimento, o Brasil avança e promulga a Lei 13.257, que estabelece os caminhos e as diretrizes da priorização da primeira infância. E propõe uma forma de atuação compartilhada, federal, estadual e municipal. E isso é muito importante, porque os marcos legais, eles não trazem inovações tão profundas em si mesmo, mas eles garantem que um arcabouço jurídico para que o Estado faça o que precisa ser feito. Porque, diferente das pessoas da sociedade civil que podem fazer tudo que não é proibido, o Estado, ao contrário, só pode fazer o que está previsto. E a gente precisava prever essa responsabilidade para a primeira infância, e o marco legal foi muito importante e necessário, e foi nessa esteira que criou, por exemplo, programas importantíssimos de visitação, como Criança Feliz. Nessa área, então, de estudar políticas públicas, de buscar, de entender, a gente vê que o Brasil, então, cria o Marco Legal Nacional em 2016. Vários estados começam a se adiantar. O Espírito Santo, que está aqui, foi um dos primeiros que teve como estado. O Ceará hoje tem um caso super concreto e relevante sobre o tema. Mas São Paulo estava muito atrás, porque não tinha essa discussão. O município de São Paulo aprovou a sua política municipal da primeira infância antes do que a gente, então aprovou ali, acho que em 2018, e São Paulo, o Estado ainda não tinha. Então, quando eu me torno deputada estadual, me torna muito relevante a aprovação da política estadual pela primeira infância, porque era criar um marco legal aqui no Estado que colocasse a responsabilidade compartilhada, que obrigasse o Estado a ter um plano para a primeira infância. O Estado não tinha. Então, a gente faz um texto que é alinhado com o marco legal, a UE, que é a Constituição Federal, mas que fortalece o papel do Estado na pauta
garante que ele deu maior apoio técnico e financeiro aos municípios, lembrando que o estado de São Paulo tem 645 municípios, que muitos deles nem sabem o que é primeira infância. A gente fez um workshop que a gente ligava para todos os municípios para saber, em maior vulnerabilidade, para saber por que eles não estavam no Criança Feliz, né? Quando a gente assumiu, a gente olhou para o Criança Feliz e falou, bom, tem vários municípios aqui que são elegíveis a estarem no programa, estão em vulnerabilidade e não estão no programa. Por quê? E a gente ligou para criar um workshop para todos eles, para explicar como eles poderiam se cadastrar no Criança Feliz. E muitas vezes a prefeitura falava, a gente não sabe o que é primeira infância, a gente nem sabia o que era Criança Feliz, a gente nem sabia o que tinha. Então a gente tem uma obrigação do Estado ser indutor dessa política pública. E estabelece uma forma de organização e atuação intersetorial. Porque hoje a gente entende que a criança tem que ser assistida na sua integralidade. Então a gente entendia que era inovador para o Estado, ainda que não fosse inovador dentro da perspectiva das políticas públicas, que isso fosse intersetorial. Então a gente criou um comitê regulamentado hoje, assessorado na lei, regulamentado por decreto, intersetorial entre as pastas do Estado, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, desenvolvimento social, várias pastas sobre o tema da primeira infância. E daí, quando a gente vê isso pronto agora, parece que, bom, óbvio, né? Coisa nacional, foi do Estado, a gente apoia os municípios, foi fácil. E, na verdade, foi um desafio gigantesco provar essa política estadual da primeira infância, porque se eu disse aqui, em algum momento em que as pessoas não falam contra a criança, a gente teve uma última legislatura extremamente pautada pela polarização ideológica, em que todas as pautas de costume se tornaram grandes plataformas de exploração pessoal, político, para as redes sociais. Basicamente, o que eu estou dizendo é que os deputados extremamente polarizados, muito buscando uma narrativa ideológica, precisavam de temas que davam likes nas redes sociais, na pauta dos costumes. E as crianças se tornaram um tema dentro dessa frente. Então, a gente começou a construir o tema de uma forma bastante técnica, trocando com as melhores experiências do país, Espírito Santo, Ceará, Boa Vista, conversando com municípios, conversando com todas as organizações que foram citadas aqui hoje. Construímos um texto muito bom, passamos por todas as secretarias, então a gente foi na Secretaria de Desenvolvimento Social, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Esporte, para ouvir os inputs dos técnicos, e fomos construindo um texto bastante colaborativo. Inclusive, a justificativa do nosso projeto de lei foi construída dentro de um evento da Frente Parlamentar pela Primeira Infância, de forma participativa, que as pessoas escreveram o texto, ajustaram. Então, a gente construiu realmente uma forma ampla de participação, fizemos a articulação política necessária, conseguimos o ok de todas as secretarias, mesmo eu não sendo da base do governo. Só que daí a gente começou a ver que dentro dos 94 deputados do Estado, a gente iria ter problemas pela questão dos costumes. Então, a gente fez uma passada e um olhar por toda a política estadual, tirando temas que fossem polêmicos desnecessários. E, basicamente, eu estou falando da palavra gênero. Os meus colegas aqui de igrejas, eles têm um sisteminha que toda vez que aparece a palavra gênero no projeto, eles barram. Mesmo se for gênero alimentício, assim, uma coisa muito louca. E o que a gente fez foi abrir mão e se colocar numa posição de ceder em tudo que fosse possível da perspectiva de narrativa, da perspectiva das palavras, da perspectiva simbólica, mas em nenhuma vírgula do que fosse realmente de conteúdo. Então, por exemplo, na nossa política estadual da primeira infância, prevê um capítulo sobre o direito à adoção de crianças, como regulamentar isso, e lá fala sobre o direito das crianças serem adotadas por famílias homossexuais. Isso a gente não mudou. A gente não tirou essa parte, a gente não negociou isso, porque isso era concreto, isso é um direito, isso é muito importante para essas crianças terem essa oportunidade de família, essa oportunidade de vínculo, essa oportunidade de amor. E não interessava se isso falava das faltas de costumes, isso não interessava se isso falava contra uma guerra ideológica, isso era um valor para esse grupo que estava construindo esse projeto, e a gente não iria mudar. Mas tirar a palavra gênero, mantendo
o conteúdo do projeto era uma coisa que a gente podia ceder. E a gente fez essas alterações. Quando ela estava pronta para a votação em plenário, já tinha tramitado em todas as comissões, já tinha feito todas as negociações possíveis, já tinha levantado vários problemas, a gente viu uma mobilização da Assembleia contra o projeto, por 2 deputados de extrema direita, que convocaram um padre, que passaram de gabinete em gabinete, falando 3 pontos. O primeiro, que o